Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje chegamos ao último programa dessa temporada maravilhosa na qual estudamos o livro dos Salmos e vamos fechar com chave de ouro falando sobre esperar no Senhor, que é uma tônica que aparece em muitos dos Salmos. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos todos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Bom, a gente está encerrando uma temporada tão especial, né, em que estudamos o livro dos Salmos, fomos abençoados com essas porções preciosas da Bíblia e aqui no nosso programa em específico com uns insights também muito profundos e ricos que os nossos amigos convidados trouxeram e eu quero expressar a minha palavra de gratidão a eles, né, por terem disposto assim de seu tempo, né, dos seus talentos, deixaram o seu trabalho, sua família e estiveram conosco ao longo desse tempo para compartilhar o amor de Deus nos Salmos. Amigo Cândido, olha, do fundo do coração, foram momentos muito especiais que passamos juntos aqui, você sabe do meu carinho por você, eu tenho certeza que a nossa audiência está muito grata também por você ter aceitado. Você que é uma pessoa que tem muitos compromissos, né? Lidera a juventude aqui no estado de São Paulo. Obrigado por ter vindo e contribuído muito, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço, Vinícius, pelo convite. É um privilégio estar aqui nessa casa, nessa igreja em forma de televisão. Eu fui muito abençoado sentando aqui nessa mesa, reencontrando o pastor Josanã, o pastor Felipe, você também, que é um amigo querido. E, puxa vida, que a gente continue se falando aí, claro, através das redes sociais, a gente pode continuar. Recebemos muitas mensagens ao longo do trimestre, mas a gente continua à disposição para trocar ideias e compartilhar da palavra de Deus. Obrigado pelo convite. Amém. Amigo Josanã, que bom, rapaz. Você também, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí está muito grato, muito feliz. Você já era um sonho antigo aqui do nosso programa, a gente já tentou algumas vezes, né, Josanã? Dessa vez, sim, graças a Deus, deu certo, né? E numa temática que eu acho muito especial também, e você trouxe insights muito importantes, reflexões profundas que vêm do coração de Deus para o nosso coração e abençoa a nossa mesa e abençoa nossos telespectadores. A nossa palavra de gratidão a você que também que tem tantas responsabilidades, né? Lidera esse departamento tão importante da igreja para 8 países aqui na América do Sul, mas reservou essa fatia de tempo para falar aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço também pela oportunidade, mas principalmente por estar com vocês. Nós falávamos aqui nos intervalos como nós crescemos, vendo o mesmo texto bíblico, mas na perspectiva de um amigo. Sim. Isso foi uma bênção para mim e eu imagino que foi uma bênção para todos que nos acompanharam durante todas essas lições da Bíblia. Certamente, meu amigo. E Felipe, rapaz, que bom que deu certo, que você veio. Você é um amigo muito querido também, tem muitas responsabilidades, é professor de muita gente lá no Paraná, formando uma geração de líderes da igreja e trouxe, olha, profundidade, sensibilidade pastoral, excelente comunicação. Eu estou muito feliz com a sua participação, muito grato, amigo, por tudo aquilo que você trouxe e o que você representa aqui e representou para o nosso debate. Certamente também os nossos amigos estão muito gratos com a sua participação. Amém, Vinícius. Eu sou muito grato, né, de fazer parte não só destes momentos, né, ter feito parte destes momentos e deste agora que a gente ainda vai ter, né, na última semana, mas de saber que o que a gente fez aqui, o que a gente faz nesse programa, o que vocês fazem nesse programa, é uma extensão daquilo que Deus quer fazer para o mundo, né, para a sua igreja, que é a propagação da sua mensagem, que é o evangelho sendo pregado. E é um privilégio participar disso e participar disso em família. Amém. Muito obrigado. Ô Felipe, vou pedir você para orar para a gente, por favor. Ok, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo caminho que nós percorremos juntos aqui como amigos e também, Senhor, junto com a nossa família estendida, que a gente sabe está e esteve conosco, Senhor, ao longo dessa temporada. Obrigado. Nós agradecemos pelos insights, pela Tua palavra
e pela maneira como ela brilhou, Senhor, para nós e tem brilhado para a Tua igreja através dessa lição. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar neste momento uma vez mais e que ao fazê-lo, Senhor, que esta luz brilhe do Teu santo templo, Senhor, dentro dos lares daqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem também, e que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, assim como nós a sentimos aqui. Amém. Pedimos que o Senhor esteja conosco então e o fazemos gratos no nome de Cristo. Amém. Senhor. Obrigado, amigo. Espere no Senhor é o título da nossa conversa, que está aqui no Guia de Estudos, Cândido, e é uma frase, né, espere no Senhor, que aparece recorrentemente nos Salmos, né, e que ecoa o nosso coração hoje, né, quanta necessidade que a gente tem de esperar em Deus, né? É verdade, Vinícius. Se tem uma coisa que a gente faz na vida, é esperar. Alguém disse, talvez de maneira poética, viver é esperar. Mas para a nossa geração, este é um tema complexo. A gente não consegue lidar muito bem com as esperas, né? Então, eu confesso a vocês, esse foi um dos temas que mais, assim, mexeu comigo, me trouxe, assim, paz, me trouxe esperança. Eu amo o Salmo 27, que a gente vai conversar muito sobre ele aqui, mas o último verso que traz essa ideia que vamos explorar bastante no nosso diálogo aqui, espere no Senhor. Espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, no Senhor. Você vê que só nesse último verso a ideia é repetida, mas é como um sanduíche, colocando entre essa repetição, essas duas vezes, uma fórmula, né? O que a gente faz enquanto espera? Então, durante esse estudo, a gente vai conversar que a esperar em Deus não é sinônimo de passividade, não é sinônimo de omissão, não é uma coisa que tem que ver com inatividade, né? Enquanto a gente espera, a gente vai explorar aqui, enquanto a gente espera, a gente se consagra, a gente está esperando e a gente está plantando sementes. O tempo está passando, mas a espera é uma oportunidade de plantar sementes e dependendo do que a gente faz enquanto espera, a gente colhe frutos no tempo determinado por Deus. Esperar também não significa transferir responsabilidades, esperar não significa deixar de fazer algo, porque a gente tem que fazer o que é humanamente possível, confiando em Deus. E enquanto a gente espera, e tem tudo a ver com Salmos, enquanto a gente espera, a gente louva. Agora, deve ter alguém assistindo aí ao programa que está numa fase de espera. É fácil falar de espera quando está tudo certo, né? Mas quando você está esperando aquela causa sair a solução, está esperando aquele dinheiro daquela dívida, está esperando um tratamento que parece que não acaba, está esperando um filho voltar de outro país, está esperando. Se você está esperando, você está muito bem acompanhado, porque a Bíblia diz que Davi esperou 15 anos, Noé esperou 120 anos, Abraão esperou 25 anos, José esperou 17 anos, Moisés esperou 40 anos, Jesus esperou 30 anos, para que coisas específicas, estratégicas acontecessem. Então, nesse período de espera, o convite dessa semana é esperar em Deus e coisas extraordinárias Ele faz enquanto a gente espera nele. Que coisa linda. E essa espera, bem colocado pelo Cândido, essa espera confiante. Eu lembro que quando minha filha e meus filhos eram pequenos, eu estava como pastor trabalhando em Salvador e nas férias eu tinha que viajar com eles de carro até Pernambuco, onde está a minha família. E a viagem era a seguinte, nós saíamos bem cedo, ainda escuro, e chegávamos lá no final do dia, já escurecendo. E aí vinha o que toda criança faz. Quando eles acordavam, papai, que horas vai chegar? E eu estava cansado em uma dessas viagens e a cada 2 minutos ela perguntava, papai, quando vai chegar? Papai, quando vai chegar? E eu lembro que eu meio perdi a paciência e disse assim, filha, para de perguntar quando vai chegar. Quando ficar escuro, a gente chega, então não pergunta mais. A gente só vai chegar quando ficar escuro. Ela parou, olhou para mim e disse, papai, quando ficar escuro a gente chega? Eu disse, então eu vou orar para Deus fazer ficar escuro agora. Era 9 horas da manhã. E eu fiquei dizendo, meu Deus, quando é que eu cresci, estudei teologia, conheci de Bíblia e parei de confiar que o Senhor é capaz de fazer ficar escuro 9 horas da manhã? Então, o Salmo, para mim, eles vão nos apresentar essa espera confiante. Eu pensava que estava esperando o Senhor dirigir devagar. Eu estou esperando ficar escuro, Deus pode fazer ficar escuro agora. E é essa confiança que temos que ter. Esperar no Senhor não é passividade, esperar no Senhor é confiança e certeza de que Ele é poderoso para fazer. Amém. Sim, a nossa lição apresenta várias palavras, né, para espera. Palavras estas que em hebraico
indicam coisas distintas, né? A gente tem palavras que falam dessa espera ansiosa, né? A ideia de você estar na ansiedade. Em outras que falam da espera de simplesmente deixar, como a gente falou uma lição atrás, deixar cair as coisas, né? Espera, larga tudo aí e fica tranquilo, né? O verbo cavar, que é o mais utilizado, na verdade fala de uma espera absoluta mesmo, uma espera sem saber o momento da vinda e sem saber o que há de ocorrer no futuro. No capítulo 27, que é o salmo, um dos salmos, né? Nós limos vários deles que falam sobre espera. Ele é interessante que ele termine com essa ideia de espera no Senhor, porque ao longo do salmo nós vemos uma procura pelo Senhor, né? Então parece que ele procura e em determinado momento só lhe resta esperar. E você vê no verso 1, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então ele está bem seguro, né, no começo do salmo. Quando os malfeitores me sobrevêm para destruir meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se aterrorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e esta eu buscarei, que eu possa morar na casa dele, né? Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me oculta no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolhe, ele me porá no alto de uma rocha. Parece que Deus está trazendo, ele entrou no tabernáculo e Deus esticou a mão e puxou ele para dentro, né? Parece que essa é a ideia. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. E aí, no verso 7 em diante, parece que ele está andando dentro do tabernáculo, tentando achar o Senhor. É lindo, a imagem é linda, né? Ele está tentando achar ele, o Senhor trouxe ele para dentro do tabernáculo, e agora ele anda tentando achar dentro do tabernáculo, mas não consegue ver tudo. E o verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele vai aparecer, em algum local ele vai aparecer. Espera no Senhor. Anime-se o coração, espera que ele vai aparecer. Outra coisa que me chama a atenção nesse salmo é que ele está num grupo de salmos chamado de salmos reais, que eram salmos de instruções aos reis. Então, há um grupo de salmos que os reis eles tinham que ler continuamente para que eles nunca perdessem a noção de quem realmente era o rei da nação. Então, Deus criou uma estrutura, e os salmos foram usados para essa estrutura, para que o rei ele não deixasse de ser consciente de quem realmente mandava na nação. Por exemplo, quando era a data da coroação do rei, né, ele tinha que anualmente relembrar isso. O rei tinha que ter uma cópia, não era fácil ter uma cópia, ele tinha que ter uma cópia da lei e ele tinha que ler todos os dias. Então, essa relação de confiança que o rei tem que estabelecer, de que Deus estava dirigindo. E aí o verso 8 diz assim, uma coisa que eu acho belíssima. Davi está apresentando ali os problemas, as dificuldades, mas ele diz assim, ao meu coração me ocorre uma coisa, buscai a minha presença. Aí ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu consigo ver o que o Espírito Santo faz todos os dias com a gente, né? Olha, eu estou enfrentando problema, dificuldade, não sei como fazer. Me ocorreu uma coisa, o Espírito Santo colocou no meu coração, busque ao Senhor. E aí ele responde, é isso que eu vou fazer. Não vou confiar no meu arco, não vou confiar no meu exército, não vou confiar na minha sabedoria, não vou confiar na minha riqueza, eu vou confiar no Senhor, vou buscar o Senhor. E esse ato de dependência do rei nos ensina muito. Ora, se o rei de Israel tinha todo um sistema para fazer ele não esquecer quem era o Deus, quem estava dirigindo a nação, nós temos que fazer isso também. É o horário de acordar para buscar a Deus, é o compromisso diário de estudar a palavra de Deus. Eu preciso me cercar de coisas que me façam lembrar quem manda, quem é o rei de verdade. E eu acho que esse é o ponto. Quem é o Deus a quem eu sirvo? Esperar nele só é possível se eu souber quem ele é. E quando eu o conheço, eu sei que ele está agindo. Eu sei que ele está fazendo. Deus sempre esteve fazendo, ele não parou de fazer, ele continua agindo. E a ideia para mim de esperar em Deus, Vinícius, ela também traz uma ideia de que, assim, enquanto eu espero, Deus está trabalhando. Uma vez uma garota de uma igreja que eu pastoreava, ela disse assim, pastor,
não tem nada acontecendo na minha vida. O sentimento que eu tenho, pastor, é que Deus colocou uma placa assim na minha vida, assim, ó, aqui obras paradas. Ele deve estar agindo em outro lugar, na vida de outra pessoa. Eu vejo tanta gente aí com novidades, com crescimento, mas na minha vida nada acontece. Eu não acredito nisso. Enquanto eu espero, Deus trabalha. Deus constrói coisas e caminhos que só são possíveis de construir no tempo. Eu fico pensando em José, jogado lá naquela prisão. E mesmo depois de interpretar os sonhos dos seus colegas de cela, usado por Deus, ele continuou lá. Agora, imagine você, se o José, quando interpretasse o sonho lá do copeiro, ele saísse da prisão junto com o copeiro logo depois disso. A história de José, o próximo capítulo, no máximo, ele se tornaria colega de trabalho do copeiro. Deus estava agindo, preparando um momento, preparando um cenário para que a vida de José fosse uma bênção, uma resposta. Então, enquanto eu espero, às vezes a espera é num calabouço, é num poço, é numa situação difícil, é no leito de hospital, é numa situação desafiadora, mas enquanto eu espero, Deus está trabalhando. Isso deve me trazer, a palavra que eu tenho usado muito ultimamente isso deve me trazer paz, enquanto a gente espera. Algo que eu falo bastante para os alunos na faculdade, lá no Paraná, de teologia, é que olha, vocês não foram chamados para começar algo, vocês foram chamados para terminar algo. Não foram chamados para entrar na corrida, foram chamados para terminar a corrida. O exemplo que você deu, Cândido, é perfeito, porque a história de José fala exatamente isso. Se ele não, o sonho que ele recebe no começo só se concretiza no fim, ele tem que ir até o fim. Então, não é só uma questão dele receber a bênção, esperar para receber a bênção, é uma questão dele entender a bênção, dele conseguir olhar e de falar, olha o que o Senhor fez. Ele tem que ir até o fim para ver os irmãos se ajoelhando, como o primeiro sonho prometeu que isso aconteceria. E às vezes a gente estuda a Bíblia e talvez alguém que esteja vendo a gente tenha essa noção. Poxa, mas eu leio a Bíblia, parece que Deus faz tanta coisa lá, né? E eu não estou vendo isso acontecer na minha vida, né? E eu, como você falou da moça, mas a realidade é que as histórias da Bíblia estão concatenadas. Entre elas há anos e anos. Você pega a história de Abraão, são anos e anos representados naquelas histórias. Mas como nós a lemos uma atrás da outra, a impressão que dá é que eles não esperaram nada, que eles não tiveram que esperar. Mas entre o capítulo 1 de Daniel e o capítulo 10 de Daniel, você tem 70 anos ali, 80 anos. Então, todos eles tiveram que esperar. Então, chegar até o fim é uma condição para você entender a bênção de Deus. É isso aí, meus amigos. Vamos ter paciência no Senhor, esperando nele, porque Ele é poderoso e no tempo certo Ele vai trazer as bênçãos que Ele prometeu. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco para continuar estudando o livro dos Salmos. Estamos falando sobre a importância de esperar no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero aproveitar esse momento agora para fazer uma recomendação para você que é jovem, né, que está acompanhando o programa Lições da Bíblia, para você que tem filhos jovens ou netinhos jovens, ou você que se sente jovem, a gente sempre continua na cabeça, né? Está aqui, ó, uma revista especialmente para os jovens, Eu no Universo, a sua identidade como jovem cristão. Essa revista foi desenvolvida especialmente para alcançar esse público que precisa conhecer a Bíblia de maneira mais profunda, mas numa linguagem acessível aos jovens. Você vai passar por aspectos muito importantes da Bíblia sobre a juventude e vai entender o propósito de Deus para os jovens. Felipe, eu vou presentear você também com essa revista aqui. Você que é jovem, né? Ok, muito você obrigado. que fala para jovens e que também tem futuros jovens aí dentro da sua casa, né? Obrigado, muito obrigado, pastor. Você que está acompanhando a gente aqui, que gostaria de ter essa revista também, já sabe que é um oferecimento dos Anjos da Esperança, portanto, completamente de graça para você. É só você acessar o WhatsApp aí, mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela, 12 98244 4449 é o nosso número para você preencher um rápido cadastro e a gente poder enviar sem custo nenhum para você essa revista que certamente vai abençoar a sua juventude. Bom, vamos continuar conversando, Josana, sobre esse fato de esperar em Deus
agora no Salmo 37. Sim, o Salmo 37, ele nos apresenta alguns desafios, né? Quando ele diz, por exemplo, descanse no Senhor. E é fácil, né, você usar esse verso para uma pessoa, descansa no Senhor. Já ouvi pessoas usando até num contexto que feriu. Conta um problema, está aflito. Não, descansa no Senhor. A grande questão é que o Salmo, ele não apenas diz o que fazer, ele diz como fazer. Essa é a beleza do Salmo 37. Ele diz nos versículos anteriores, confie no Senhor. Ele diz também no verso 4, agrada-te do Senhor. Ele diz no verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor. E aí é que ele diz assim, aí você pode descansar. Então, por que eu vou descansar? Eu vou descansar porque eu aprendi a confiar no Senhor, eu aprendi a me agradar da presença do Senhor, eu aprendi a entregar. Então, é uma consequência natural o descansar dos verbos que são apresentados anteriormente. E outra coisa que me chama muita atenção, é o verso 18, que diz, o Senhor conhece os dias do íntegro. O Senhor conhece os dias do íntegro. Em outras palavras, o Senhor, ele viu o íntegro andando com ele. O Senhor conhece como são os dias do íntegro. É aquela ideia de Enoque andou com Deus. De onde vinha a integridade de Enoque? De onde vinha a integridade de Noé? De onde vinha a integridade? Vinha do fato de andar com o Senhor. Então o Senhor conhece e eles não serão envergonhados. E por fim, quando ele coloca aí no verso 25, que para mim é um verso fantástico, né? Fui moço e agora sou velho. Porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então é um chamado de Davi, né? É um chamado aqui de confiança, é um chamado de entrega, é um chamado de dizer assim, olha, eu vou te contar a minha experiência. Você já me ouviu, eu já fui jovem, agora eu sou velho, mas tem uma coisa que, eu já vi muita coisa na vida, mas tem uma coisa que eu não vi. Eu não vi Deus falhar. Eu não vi Deus falhar. Diz que um dia chegaram para um homem que confiava muito em Deus, Miller, e perguntaram para ele, Miller, olha, você tem um orfanato aí, você às vezes não tem muito o que dar para as crianças, você não tem medo de algum momento você orar e Deus falhar e não aparecer? E ele olhou para a pessoa e disse assim, olha, se Deus falhar, eu vou ficar muito admirado, porque ele nunca falhou comigo, seria a primeira vez. Então é esse chamado de Davi, né? Confie, mas para descansar tem algumas coisas que devem fazer antes. Eu acho que a espera que a gente está conversando, ela tenta plantar assim no coração a sensação de que Deus não está vendo. Eu gostei muito do que o Josana colocou, o Senhor conhece, Ele está vendo, Ele acompanha, Ele está junto. Isso me fez lembrar a história lá de Elias na caverna, escondido e com medo e tal. E eu acho muito legal quando Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus podia dizer, o que você está fazendo aí? Mas não, ele fala, o que você está fazendo aqui? Ele está. Então, uma caverna, um lugar escuro, ou então um momento escuro da vida, que você não vê um palmo adiante, que você não vê possibilidade, não vê de onde uma luz vai surgir, Deus olha para você e fala assim, aqui, eu estou com você, no escuro, na espera, nos dias que passam lentamente. Eu acho que o que pode nos trazer também paz é a ideia de que Deus nos acompanha, Ele está conosco nesse momento também. Exatamente. Nós temos um salmo lindo, né? No Salmo 131, que o guia nos aponta ou nos levou a estudar. E ele é belo por causa da paz, da imagem de paz que ele descreve, né? Eu acho muito belo, né? Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Né? Um salmo curtinho, 3 versos, mas é assim, fantástico, fantástico. Tem algumas ideias muito interessantes aqui. Uma que eu gostaria de destacar é essa ideia, a relação do orgulho do coração e o descanso do crente. Você percebe aqui, ó, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante, eu não quero posição, eu não quero algo gigante demais para mim, só me deixa descansar, né? Só me deixa esperar. Parece que ele reconhece
que a busca incessante por posições e galgar situações maiores aqui neste mundo torna o interior dele convulsionado. Ele não consegue descansar se ele tivesse, ele não consegue esperar. Você está constantemente tentando alicerçar a sua vida em coisas temporais, passageiras. E ele diz, Senhor, eu já entendi que isso aqui não dá. Então, assim, agora eu posso descansar. Eu larguei essas preocupações. Agora dá para descansar. Esse salmo aqui é uma receita contra o orgulho, né? Observe que nos versos 1 e 2, ele apresenta o orgulho dividido em 3 nuances diferentes. São 3 sinônimos para o orgulho, mas que cada sinônimo é um aspecto do orgulho. Por exemplo, Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu entendo a soberba como o orgulho interno, o orgulho original, o orgulho de mim para mim mesmo. Meu coração não é soberbo, ele diz. Depois você tem uma faceta para o orgulho, que é o orgulho em relação ao outro. Não é altivo o meu olhar, é quando o orgulho se coloca na relação com a outra pessoa. E orgulho é sempre isso, né? É você olhar para as pessoas sempre de uma perspectiva superior. Né? Não é que você é bonito, ou que você é inteligente, ou que você é rico, o problema. O problema é que você se sentir mais bonito, mais rico e mais inteligente que outra pessoa. Essa relação na comparação, isso é o orgulho, a altivez. E a terceira coisa que ele apresenta como faceta do orgulho aqui é não andar à procura de grandes coisas. Aí é o orgulho em relação às realizações. Né? Um indivíduo que quer sedimentar a sua vida em coisas que ele faz, grandes coisas que ele faz para trazer significado para a existência. Esse é o orgulho ansioso que marca a humanidade sem Deus. O oposto disso está refletido na imagem belíssima de um bebê desmamado. Eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses em casa, e eu sei o que é isso daí. Né? Eu estou vivendo na pele. Né? O menino está nervoso, está chorando, mas vai para o peito da mãe, ele descansa, ele sacia ali e aí ele dorme. Eu me lembro da minha menininha também, quando eu era bebezinha, às vezes dormindo e sorrindo. Bebezinho, não tinha aprendido a sorrir, mas sorrindo assim. Eu fiquei pensando, nossa, está sorrindo, né? Deve estar sonhando com o mundo dos peitos, né? Esguichando leite para todos os lados e ela satisfeita ali, porque é o que ela sabe, né? A criança satisfeita no colo da mãe representa esse indivíduo que renunciou ao mundo. Renunciou tudo e se sentiu nutrido com aquilo que é mais importante. E sabe, quando eu medito nesse salmo, eu paro para pensar em que circunstâncias Davi escreveu. Quando a gente pensa no palácio de Davi, geralmente quando fala em palácio, a gente já pensa no palácio desses europeus, grandiosos, com centenas de quartos, não tem nada a ver com o palácio de Davi. Então o palácio de Davi era uma casa, um pouco melhor que as casas, mas não era um palácio assim grandioso. Aí Davi casa com várias mulheres, infelizmente. Né? E daqui a pouco começa a ter filhos ali da mesma idade. Imagina esse lugar que ele morava com um monte de meninos chorando. Davi tentando fazer alguma coisa aí, e aí ele aquietou, ficou em silêncio. O que foi que aconteceu? Estão mamando. Eu gosto de imaginar Davi, porque ele coloca aí, olha, uma criança que acabou de mamar, ela me ensina 3 coisas: dependência, segurança e satisfação. Eu dependo da minha mãe, eu tenho segurança por estar nos braços dela e eu estou satisfeito pelo que ela me ofereceu. Ele disse assim, é isso que Deus faz comigo, gente. Se eu tiver essa ideia de dependência do meu Deus, essa questão de segurança no meu Deus e essa questão de satisfação em Deus, eu vou ser igual esses meninos aí que pararam de chorar. E aí ele diz assim, agora eu quero ensinar isso para Israel. E esse salmo, ele amplia para Israel. Porque ele diz assim, quem deve esperar? Aí ele diz assim, Israel deve esperar, todo o povo deve esperar. Espera, ó Israel. Então não é espera Davi, ele diz assim, espera, ó Israel. Em quem deve esperar? Espera no Senhor. E por quanto tempo deve esperar? Ele diz, desde agora e para sempre. Então ele apresenta esses 3 aspectos. Quem deve esperar? Todo o povo, não sou eu. Em quem deve esperar? No Senhor. E por quanto tempo? Agora, mas não só agora. O que ainda vai te acontecer, espera no Senhor, porque Ele já está à frente. E eu também acho linda essa imagem, porque, entre outras coisas, essa imagem desmantela algumas teologias, né? Primeiro, para mim, essa imagem desmantela a teologia da prosperidade. O salmista diz, eu não ando à procura de grandes coisas, não é isso que
define minha identidade, não é isso que vai preencher meu vazio e tal. Essa imagem para mim da criança no colo da mãe desmantela essa teologia, o que o salmista está descrevendo aqui. Mas, pessoal, eu acho que tão perigosa quanto a teologia da prosperidade é o que hoje nós temos, que poderia ser chamado de teologia da produtividade. Hoje a gente tem os teólogos ou pastores coaches, né? Você se pensar positivo, se acordar de manhã cedo, se liderar dessa forma, se cuidar da saúde dessa forma, você vai ganhar seu primeiro milhão antes dos 30, você vai construir um império, você vai... E aqui eu encontro uma imagem, olha pessoal, vocês vão entender a palavra que eu vou usar. Uma criança no colo da mãe é inútil, ela não produz com nada, não produz nada, ela não contribui com a renda da família, ela não faz nada para a mãe. E eu acho que o Davi, ele se coloca no braço de Deus e fala assim, Senhor, não é o que o Senhor me dá e também não é o que eu consigo fazer para o Senhor. Eu me satisfaço em Ti porque eu sei que sou filho do Senhor, sou amado e isso, essa certeza e essa satisfação que eu encontro em Ti que me dá paz. Então, eu gosto do título que aqui na minha Bíblia eu encontro, né? Calma em Deus. É uma imagem de paz também. Eu acho que é no Cristianismo Puro e Simples que o C.S. Lewis fala uma frase mais ou menos assim: descobri que nada nesse mundo pode satisfazer aquilo que eu tenho em mim. Isso revela para mim que eu não fui feito para esse mundo, eu sou de outro lugar. Sim, Né? sim. É mais ou menos isso daí, né? E aqui, de fato, é a descrição de um não orgulhoso, né? De um antídoto contra o orgulho, que eu quero que esse salmo seja. E é interessante que esse salmo tão pequenininho, ele apresenta esse antídoto já na própria forma dele. Se você olhar para o salmo, você vai ver que ele é uma oração. E a oração, isso fica evidenciado pelo vocativo, né? Senhor. Começa assim. E eu acho que aí é a primeira pitada, né? Do que como que a gente pode descansar como essa criança, quando a gente ora de verdade. Sim. Eu li certa vez um livro que o religioso dizia que o orgulhoso não pode orar. Ele não consegue. A oração não é própria do orgulhoso, porque o orgulhoso ele acha que ele se basta. E a atitude da oração é a atitude de quem acha que tem falta, que precisa, e que vai colocar nas mãos de alguém superior a ele as suas necessidades. O orgulhoso, ele olha para cima e não chega a ninguém. Ele está no topo, na percepção dele. Ele olha para frente, ele vê só a si mesmo, a sua face refletida ali. Olha para baixo, enxerga todo mundo. Então, por isso que ele não pode. Ele vai orar para quem? Não tem ninguém a quem recorrer. Ele é tudo. Agora, a pessoa que se sente como essa criança aqui, ele olha para a mãe e diz, é no seio dela que eu tenho tudo. Agora, ou seja, é em Deus que vem tudo para mim. Eu poderia destacar um detalhe, Vinícius, você falou de oração. E aqui o verso 2 fala, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Rapaz, isso me fez pensar em oração, porque me fez lembrar de Jesus dizendo assim, ó, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. A porta a qual Jesus se refere não é só um pedaço de madeira que isola um ambiente do outro. É como, eu penso em Jesus falando assim, ó, fecha a porta da tua preocupação com o trabalho, da demanda da casa. Tem que fechar muitas portas. Você vê, quando a gente fecha o olho, pode ser até se ajoelhar do lado da cama, tem um monte de porta aberta na nossa mente e muitas vozes que vêm de outros lugares. Eu acho que a gente tem que orar muito, porque precisa de muito tempo para conseguir entrar nesse lugar chamado silêncio. E por que eu falo de silêncio? Porque Jesus diz assim, ó, entra no quarto, fecha a porta ou fecha as portas e o teu pai que te vê. Talvez uma das melhores coisas que a gente pode desfrutar da oração é quando a gente consegue ficar em silêncio na presença de Deus. O salmista diz, fiz calar e sossegar a minha alma. É interessante pensar que existe a oração orgulhosa também, que é uma contradição, né? A oração, o indivíduo está orando, mas não está entregando, né? Sim. E, por exemplo, você tem Lucas 18, tem lá o fariseu, que ele está orando, mas ele é o paradigma do indivíduo orgulhoso e não vaidoso. tem silêncio nessa oração. Não tem silêncio, exatamente, porque a alma está inquieta. Eu certa vez li uma situação muito interessante que o cristão orgulhoso é tão contraditório quanto o diabo humilde, né? Porque exatamente a oração orgulhosa ela existe e é uma contradição de termos. A gente tem que ter cuidado para a gente não tornar a nossa vida cristã também
uma maquiagem, né? Que tenta esconder as inquietudes de um coração que não se satisfizeram plenamente em Deus. É interessante que, pelo que a gente está conversando e pelo que o texto está demonstrando, então, descanso é uma escolha também, né? Parece que ele é uma escolha de receber algo do Senhor que começa pela renúncia do orgulho, né? Você começa a escolher o descanso no momento em que você renuncia os orgulhos desse mundo, né? As raízes orgulhosas do comportamento humano neste mundo. Isso aqui é fundamental, porque não é algo só que você de repente recebe do Senhor, ou de repente encontra no Senhor. É quando você deixa as amarras, renuncia a elas. De verdade, você começou a escolher descansar no Senhor. Amém. Coisa linda, né? Poder descansar em Deus. Vamos dar uma descansada aqui na nossa conversa. Então, a gente vai fazer um intervalo para a gente desfrutar da bênção que é o intervalo da Novo Tempo. É o show do intervalo da Novo Tempo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora o último bloco dessa temporada tão especial. E a gente vai seguir na semana que vem com um novo tema, novos participantes. E eu quero lembrar você do nosso guia, né? Você que ainda não tem o guia, você já sabe, é só acessar cpb.com.br, fazer seu pedido, pode comprar avulso, mas também pode receber, fazendo assinatura para receber todo o trimestre esse material que vai abençoar a sua vida e a sua família. Pastor Josana, Salmo 126 tem coisas lindas também. Tem coisas lindas. É uma poesia muito viva que traz imagens para a sua mente, né? E ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, como nós ficamos? Ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor entre eles. Mas o que me chama a atenção é que ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então ele está lembrando de alguma coisa passada. Olha, como eu fiquei feliz quando o Senhor restaurou. Mas no verso 4, ele pede pelo futuro. Ele diz, Senhor, restaura a nossa sorte. Então, ele pega aquilo que já trabalhamos em outros salmos, mas que aqui está de maneira, para mim, muito viva. Ele diz assim, olha, a minha lembrança do que o Senhor restaurou e do que eu senti é a segurança de que Ele é capaz de restaurar o que me aguarda. Então, eu não posso, no Salmo isso é muito forte, isso me ensinou muito ao estudar os Salmos, para essa temporada, para o que a gente estudou, essa ideia de que eu não posso largar em momento nenhum o que Deus fez por mim, como Ele me restaurou, como eu me senti. E agora eu digo, Senhor, o Senhor já fez, por favor, restaura de novo. E aí ele conclui dizendo, né, você talvez esteja, muitos que estão nos assistindo agora, talvez já leram esse salmo e disseram, Senhor, eu estou semeando com lágrimas no meu casamento. Senhor, eu estou semeando com lágrimas aos teus pés no meu trabalho para ser fiel ao Senhor. E o salmista está dizendo, olha, você que está semeando com lágrimas, você vai colher com júbilo. Né? Então, confie nisso, porque o Senhor que um dia já restaurou, Ele disse, Senhor, restaura novamente. Amém. Exatamente. Bom, o guia nos leva a essa ideia de descanso e restauração também através de um salmo para o sábado, né? Nós lemos ali o Salmo 92, falando sobre uma canção. Ele, na verdade, ele é um hino exatamente sobre isso, né? Para isso, né? Para ser cantado no dia de sábado. Embora o hino inteiro não fale do sábado, não use o termo ou a palavra sábado, era para isso, né? E o hino é sobre render graças, né? Há várias imagens lindas nele, né? Várias estrofes com imagens lindas. Primeira estrofe aqui, ó, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Ele está falando de uma vida de louvor, né? A vida que canta, que louva durante o dia e durante a noite. Minha esposa diz que eu sou daqueles que acorda pulando, assim, né? Eu acordo feliz, pulando e falando, contando, acordo antes de todo mundo, leio um monte, depois quero contar tudo para a família e tal, e o pessoal acorda mais devagar, assim. Então, eu me identifico com isso aqui, né? O cara que ele está de dia e de noite cheio de energia, né? No verso 5, ele vai falar das obras do Senhor e vai descrevendo essas obras
que o salmista vai entendendo, exultando. Agora, tem uma imagem linda a partir do verso 12, em que nós lemos o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há justiça. Eu fico tentando imaginar essa imagem, né? Palmeiras e cedros florescendo e sendo plantados dentro da casa do Senhor, né? E durante um bom tempo eu me debati com essa imagem, né? Será que isso era possível? Será que isso seria literal, né? Ou é só poético? A gente tem que lembrar que existem outros textos em que cedros e palmeiras são referidos e são conectados com o templo, né? E, em geral, estes textos estão no livro de 1 Reis, estão também em Êxodo, em que ideias ou materiais são reunidos para construir o templo. Em especial, o templo de Salomão, nós vemos em 1 Reis, capítulo 6, verso 29, nos dizer que palmeiras são engravadas por dentro e por fora nos muros do templo ou nas paredes do templo. Aparentemente, se de fato há uma referência aqui, os justos estão sendo representados por essas palmeiras nas paredes que vêm à vida no sábado. É muito interessante, parece que essas palmeiras, que os justos, no caso da poesia, são representados por elas, tomam vida. O descanso do sábado dá vida para as palmeiras engravadas na parede do templo. E essas palmeiras são os justos. São aqueles que vibram, estão dentro do templo, vibrando, adorando o Senhor nesse dia, estando com Ele em graça. Os cedros utilizados para construir o templo tomam vida. É como se o templo, as paredes do templo, de repente fossem feitas de seres humanos, de adoradores. E o templo está vivo no sábado, cheio de gente querendo adorar, vibrando diante do Senhor. Essa ideia do descanso divino, como os justos que vibram no sábado, como as palmeiras na parede do templo, para mim é fenomenal no texto. Está simplesmente dizendo que nós podemos ser templos vivos, partes como o templo vivo do templo de Deus, né? Que o Paulo vai utilizar essa metáfora. Né? Uau, extraordinário. Eu acho muito lindo também, Felipe, esse salmo. Eu gosto do jeito que começa. Lá no começo está escrito: bom é render graças ao Senhor. Bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui me traz uma ideia de que o louvor faz bem. E não é assim, faz bem porque só Deus gosta, faz bem para Deus, ou melhora o ego de Deus, ou bota Deus para cima. Não, aqui está escrito que o louvor faz bem para a gente. Louvor, gratidão, pensamentos de gratidão, a lembrança das coisas que Deus faz para nós. Claro que esse salmo aqui está conectado com o dia do sábado, né? Então, eu acho que essa é a atmosfera do templo, dos nossos encontros como comunidade, trazer à memória as coisas que Deus faz, mas não apenas no sábado, na vida. Como é bom se a gente tivesse sempre um cântico no coração, a gente tivesse sempre a memória clara do que Deus fez na nossa vida. Eu acho que, assim, isso faz bem para as emoções, isso faz bem para a saúde física mesmo. O corpo sara quando a boca fala das bênçãos, da nossa gratidão. Quando a gente tem uma expressão de gratidão, isso faz bem para a gente. Tem um outro salmo que diz que o louvor cai bem para Deus. Ok. Quase a ideia de que o louvor é feito sob medida, sabe aquela roupa assim que Deus veste e está perfeito. Então, eu acho que é bem essa coisa. Vamos louvar a Deus porque Ele foi... Não é que Ele foi, já falando uma besteira aqui, né? É que Ele existe para ser louvado, né? Sim. Aliás, a harmonia do universo depende de que todos louvem a Deus. Então, a harmonia do universo foi, digamos assim, posta em ameaça quando seres deixaram de louvar a Deus. E a história da redenção é a história do resgate do louvor universal a Deus. É por isso que nós estamos sendo congregados a isso no Evangelho. Né? Eu gosto de ver o livro de Jó, quando é descrito que, poeticamente, né, Deus falando que estava criando as coisas, as estrelas, cantavam. Então é como se já houvesse uma trilha sonora para a criação do mundo. E claro, no final da história,
quando Jesus volta e nós vamos para o céu, e também há louvor. Anjos estão louvando na presença de Deus. Então, a vida aqui na terra deve ser também uma vida de louvor, de apresentar a Deus nosso coração transbordante de louvor. Exatamente. Um dos salmos mais queridos e que é apresentado aqui no nosso guia de estudo é o Salmo 30, também tem essa ideia, né? E às vezes as pessoas pegam porções da Bíblia isoladas e não fazem ideia de como a porção anterior é importante para compreender a porção seguinte. O Salmo 30 sofre isso aí, porque quando você pensa no Salmo 30, as pessoas dizem, eu sei o que é que tem no Salmo 30. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então isola esse texto aí e você tenta, e o texto tem o seu sentido, mas ele está acompanhado de uma outra parte. E o versículo anterior diz assim, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. É um paralelismo, né? Hebraico. Exatamente. E aí ele vai repetir a mesma coisa, né? O paralelismo, ele vai repetir a mesma coisa, mas agora colocando num momento, num período menor. Então, o primeiro verso, ele fala da vida inteira. Na segunda parte do verso, ele fala só de um momento. Isso aqui, para mim, é muito forte, porque há pessoas que estão nos assistindo agora que estão carregando uma dor de uma vida inteira. E há pessoas que estão carregando uma dor que começou a semana passada. E o salmista está dizendo assim, olha, tanto a dor de uma vida inteira, quanto a dor de uma noite apenas, ela vai ser resolvida pela presença de Deus, pelo cuidado de Deus, né? A alegria vai vir pela manhã, a dor de uma vida inteira ela vai acabar. Então, essa ideia de que Deus vai resolver, eu acho que isso é uma maneira bonita de encerrar essas lições que estamos entendendo. Deus vai resolver, Ele está voltando para colocar em ordem a bagunça desse mundo, mas não apenas a bagunça desse mundo, a bagunça que atingiu a minha vida, né? Pessoas que estão lutando com doença, com desemprego, com dor, com saudade. Ele diz assim, olha, vai acabar, e vai acabar e vai ser eterna a vida eterna e a felicidade na presença de Deus. Eu, quando sempre falo de espera, e já vivi as minhas esperas também, pastoreando, tenho 14 anos de ministério, e já pastorei muita gente que convive com interrogações, que fala, pastor, eu estou lutando para acreditar em Deus, mas como pode? As esperas, eu acho que essa lição fala muito para a gente, porque não tem nada mais humano do que esperar, caminhar pelo chão da vida, meio que no escuro, sem saber quando que vai acontecer, de que lado Deus vai falar, como Deus vai agir. Mas tem uma frase que me acompanha ao longo da minha jornada e que eu tenho compartilhado com muitas pessoas. E talvez tenha a ver com esse verso, né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A frase é, Deus não demora, Deus capricha. Deus está fazendo algo. Enquanto eu espero, Deus está trabalhando. E quando acontecer, eu já experimentei isso na minha vida. Eu tenho certeza. Quando acontecer, essa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, vai entender. Senhor, o Senhor estava preparando algo melhor para mim. É interessante, por exemplo, que a noite aí é relacionada com o momento do choro, né? E eu me lembro da experiência de Abraão, em Gênesis 15, à noite, né? À noite, o momento mais angustiante da vida dele, escuro. Foi nesse momento em que ele estava com medo, que ele estava angustiado, que ele estava duvidando das promessas de Deus, inclusive, porque Deus não tinha dado filho para ele, que Deus o convidou à noite a olhar as estrelas do céu. As estrelas no céu, elas estão ali teimando em nos lembrar que a noite não será eterna, que haverá um brilho maior, que haverá uma luz, que haverá uma estrela que vai tomar conta do ambiente e vai fazer o dia raiar. Então, eu penso que a gente pode passar pelas noites da vida. E todos nós já experimentamos, e tem gente que está nos ouvindo e assistindo agora, que está passando por uma noite dolorida, dolorosa, está chorando. Então, o convite de Cristo é nesse momento que você está passando pelo vale da sombra. Olha para as estrelas que brilham no céu. Elas estão lembrando a você das promessas de Deus e Ele vai cumprir essas promessas. Vinícius, me permita compartilhar com vocês e com todos que estão nos assistindo uma coisa bem particular. Minha mãe faleceu há 19 anos. E antes de falecer, ela deixou uma carta muito bonita, que aquece muito o nosso coração. Mas no final da carta, ela havia recebido a notícia do médico de que não havia mais perspectiva e tal. E no final da carta, ela disse assim,
o médico disse que não tem mais jeito, aí ele escreveu assim: sinto que vou ressuscitar, não porque mereço, mas porque depende do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa carta aquece o meu coração porque minha mãe estava num pior momento da sua vida, a morte estava chegando, ela tinha certeza disso, mas ela conseguia ver o raiar, a manhã que estava raiando, que era a volta de Jesus, a ressurreição. Né? Então, essa ideia, né, da sexta-feira da cruz e do domingo da ressurreição, a lição apresenta também de maneira bonita, apresentando aí o texto de Marcos 16, eu sinto que isso aqueceu o coração da minha mãe. Eu queria que as pessoas que estão nos assistindo pudessem guardar isso aí. Né? É difícil, é duro, mas há um novo dia que vai nascer quando Jesus voltar, que vai acabar com o último inimigo, que é a morte e toda a dor. Perfeito isso, porque as estrelas, inclusive na Bíblia, têm essa nuance. Daniel vai se apropriar depois desse elemento das estrelas para falar da ressurreição dos justos. É muito bem colocado. Posso falar só de um salmista moderno aí? Pode. Não, eu estava lembrando... Gomes? Não, esse não. Eu estava lembrando dessa questão da noite e do choro, a espera. O Salmo fala, o choro que vem à noite e tal, a angústia. E lembrei do que o Jada escreveu uma música que se chama Chora. Chora. Onde ele fala, chora, a vida feriu você. Seria incorreto se você sorrisse quando a vida machucou você. Isso demonstraria desequilíbrio emocional. Se está doendo, a gente chora. Se perdeu, a gente chora. Se sepultou, a gente chora. Mas eu gosto de como ele diz, mas faz com que essas lágrimas caiam no colo de Jesus. Então, é isso. Que coisa maravilhosa saber que o nosso Deus nos acolhe, nos recebe em seus braços, mesmo nas noites sombrias da vida em que nós estamos com medo, que os fantasmas do passado vêm nos amedrontar. Nós somos convidados a olhar para cima, para lembrar das promessas, na confiança de que Deus vai iluminar plenamente o dia na nossa vida e vai cumprir a promessa que Ele nos fez. Isso está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana com um novo tema, novos participantes, para a gente continuar estudando a Palavra de Deus. Deus te abençoe muito, um forte abraço e até semana que vem.